Acertei aqui. Viu, padre? Por hora o senhor só faz assim, assim. O pessoal não vai reparar. Já começou. Boa tarde. Boa tarde. Bom, desculpe o atraso, né? Tivemos alguns problemas técnicos. Gostaríamos de ter começado um pouco mais cedo, mas não nos atrasamos tanto, né? Meu nome é Hudson Pacheco. Eu estou trabalhando no serviço chamado EJC, Encontro de Jovens com Cristo, tá certo? Nesse serviço tem um setor chamado pós-encontro, né? E nesse setor atuam eu, a minha esposa tia Gisele, e temos alguns jovens também, a Catarina e o Matheus, tá certo? E refletimos nesse pequeno momento que nós estamos vivendo, né? Que nós precisamos levar um pouco mais de informação e usar ferramentas que nos aproximem uns dos outros. Então, refletimos em dialogar sobre os documentos da igreja. E aí estamos produzindo essa primeira temporada aqui, vou dizer, apesar de nós não sermos aí influenciadores digitais, né? Mas vamos focar aqui nessa primeira temporada nas exortações, nas encíclicas e no documento também de evangelização dos jovens. Tá certo? Boa tarde para vocês. E vou pedir aqui para o nosso irmão Amarildo iniciar dando uma palavra, né? Nós temos pessoas afligidas pela Covid, temos algumas pessoas que já perderam entes queridos, e temos pessoas que estão isoladas, temos empresários que estão já desesperados. Dá uma pequena palavra para a gente e já iniciar também sobre o nosso tema, né? O tema de hoje é a exortação, né, pós-exortação do Sínodo da Amazônia, querida Amazônia. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Padre Juscelino. Boa tarde a você que nos acompanha nessa live. Uma live que eu diria uma live totalmente inteligente, aonde nós vamos trabalhar no decorrer dessa primeira live aqui, eu e o Padre Juscelino, nós vamos falar um pouco sobre o Sínodo da Amazônia, né? Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Então, de maneiras que hoje, iniciando esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, essa nossa interação, a gente conta com a sua interação também, com a sua participação, a gente conta com as suas perguntas, você pode fazer perguntas também, e assim a gente vai fazendo acontecer. Então, a proposta, né, do EJC é justamente essa, né, da equipe dirigente, é fazer com que todos os jovens, nesse tempo, né, de isolamento social, nesse tempo de pandemia, possa, assim, não é ocupar o tempo, mas fazer do tempo um momento de profunda reflexão, um momento de encontro, um momento de visualização, um momento de interação. E assim a gente vai também crescendo, né? Vai crescendo e conhecendo a didática da igreja. A Igreja Católica, ela é uma igreja constituída à luz do nascimento nas comunidades cristãs, e hoje, em tempos atuais, ela tem o seu papel, né, de profeta, o seu papel de anúncio e da denúncia. Então, de maneiras que, principalmente para vocês jovens, né, que estão chegando agora na vida,
que estão fazendo a sua faculdade, ou que já estão se preparando para algum curso, é muito interessante esses momentos, e você que, principalmente você que é católico, né? Você que vive a fé católica. Então, é muito importante você viver essa interação, viver esse momento, para que possa, assim, preencher o seu currículo de fé, o seu currículo de profeta e profetisa, o seu currículo de amor com esse Jesus Cristo, o qual esse encontro, esse movimento da igreja, que é o EJC, ele tem essa proposta, o encontro do jovem com o Cristo. Então, automaticamente, encontrar com qual Cristo? Que tipo de Cristo eu quero encontrar? Então, é um Cristo que é apresentado na atualidade, um Cristo que realmente tem um rosto do povo, do pobre, do sofredor, aquele que está junto daqueles que estão esquecidos à margem de uma sociedade injusta, sem direitos, sem voz, sem vez. É a nossa missão enquanto profetas e profetisas. E quanto Igreja Católica também. E de maneiras, é tempo também de nós pararmos e refletirmos a importância do jovem, o papel do jovem dentro de toda essa globalização, né? Qual o papel do jovem? O que você tem pensado? O que você tem, qual tem sido a sua atitude de fé diante as situações que o mundo vem nos apresentando? Na situação social e também no campo político, porque é muito importante e é pertinente nós também envolvermos nos nossos bate-papos a questão política, porque queiramos sim ou queiramos não, vai surgir esse comentário, né? Vai surgir alguma coisa que envolve a vontade e a questão política, políticas públicas para a determinada justiça, políticas públicas para segurança. Então, não adianta ficar reclamando só de falta de segurança, não adianta ficar reclamando da educação pública, da saúde pública. Então, aquilo tudo que é público, é necessário que tenha pessoas por trás, seja governador, presidente da República, prefeito, vereadores, deputados, senadores. Então, nós temos que estar sempre fazendo uma mobilização, uma chamada de atenção para essas questões. E a igreja, ela se preocupa muito com essa questão social, né? A igreja se preocupa demais. Então, sermos jovens que têm essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade com o sofrimento do outro, da outra. Né? Dom Helder Câmara, o grande profeta do nosso tempo, já falecido, era arcebispo de Olinda e Recife. Ele tinha o discurso é grande, mas uma frase fica bem explicadinha. Quando ele falava, ele dizendo, né? Quando ele dizia que falava dos pobres, ajudava os pobres, estava junto com os pobres, ele era um homem de Deus. Mas quando ele fazia a pergunta, por que o pobre existe, o que leva à pobreza, o que leva à miséria, chamavam ele de comunista. Então, às vezes, pode surgir isso sim, mas de maneiras que nosso sentimento, a nossa sensibilidade, nos leve a ter essa sensibilidade de olharmos com o olhar de Deus para aqueles que sofrem. Então, o documento, né, do Sínodo da Amazônia, esse encontro riquíssimo que aconteceu no Vaticano,
onde o Papa Francisco convida a todo mundo para voltar o olhar para a Amazônia, não foi algo que nasceu da noite para o dia, não foi algo que pensou hoje e amanhã acontece. Tivemos uma grande preparação, houve uma grande preparação a nível de comunidade, a nível paroquial, diocesano, arquidiocese, regiões episcopais, né? Grupos de base, grupos, às vezes até políticos, para conversar, para se preocupando com a Amazônia. E não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia no seu todo. Os países que fazem parte também, né, que tem a Amazônia, que fazem parte dessa grande floresta, dessa grande região, que é a região amazônica. Então, de maneiras que esse tempo agora, nesse primeiro encontro, a proposta do Hudson aqui no EJC, e para os demais também que estão nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação, pela sua interação. É muito rico é muito rica a sua participação, é muito rica a sua interação. Por isso que eu peço, né, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, tá? É papel da igreja essa questão social, né? Se preocupar, isso daí é profetismo, é algo de Jesus Cristo, né? O anúncio de Jesus Cristo, o Jesus Cristo que nos traz a boa nova. O Jesus Cristo que é caminho, verdade e vida e não morte. Jesus Cristo que veio para que todos, não apenas um ou outros, mas que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, de maneiras que a gente fica muito feliz de ter sido convidado, ter sido lembrado. Esse movimento, eu tive a oportunidade, na primeira hora que ele foi implantado aqui na nossa paróquia de Santa Rita, eu tive, assim, a alegria de poder ser o diretor espiritual desse movimento, que me trouxe, assim, muita alegria, muita satisfação, muita amizade, muita interação e carinho desses queridos jovens que estão todos aqui guardadinhos no meu coração. Então, eu não sou hoje mais o diretor espiritual, eu acho que ainda não, vamos ver, de repente, daqui para frente, talvez a gente possa estar dando uma colaboração mais de perto. Mas saibam vocês que a gente está sempre sintonizado, né? Eu sempre procuro saber de vocês, sempre quando posso, eu vou até vocês, falar alguma coisinha para celebrar, né? Então, a gente está à disposição, sim, sempre. Mas nesse tempo de pandemia, nós estamos cada um nas suas casas, né? No isolamento social, no isolamento onde a gente não está num lugar estranho, estamos na nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, e a gente marca encontros, né? Conversas com as pessoas que a gente ama também, por esse meio bonito que é as redes sociais. Que beleza, né? Então, aí a gente tem possibilidade. Não estamos afastados, não estamos nos afastados, nós estamos próximos também. Estamos vivendo essa pandemia, onde muitas pessoas têm ido embora para a casa do Pai. Pessoas que não são caras. Né? Hoje, por exemplo, né, foi sepultada pela parte da manhã a tia Pena, que carinhosamente nós tratávamos assim, alguns chamavam ela de vó, mãe da tia Áurea do Gustavo, né? Que foram também da equipe dirigente. Inclusive, na minha época, depois, eu continuei com a Lívia e o Daniel. Mas foi uma morte, assim, bem repentina. E assim a gente está, sabe, de notícias ali, encametar, amigos encametar, amigos em todos os locais. Isso tem deixado a gente um pouco muito triste, sabe? Mas eu acreditar na vida. E, acima de tudo, nos cuidarmos, né? Nos cuidarmos e cuidar um dos outros também, para que a gente possa vencer essa batalha, né? Vencer essa batalha
passar bem tranquilos, entre aspas, né? E fazer com que aconteça o grande encontro no final disso tudo, né? O encontro de todos nós com o Cristo, o encontro de todos nós com a vida. Então, a gente pode parar, pensar. Esse tempo de ficar em casa é um tempo muito gostoso também para nós nos refletirmos enquanto, né, pessoas humanas, como eu estou comigo mesmo, como eu estou com o outro, e qual tem sido o meu relacionamento com Deus. Esse tempo tem sido assim um tempo importantíssimo para isso também, né? Para nós pararmos, pensarmos, analisarmos, rever a nossa caminhada e também nos refazer, né? E nos refazermos, nos tornarmos assim pessoas um pouco diferentes da que nós éramos antes, né? Às vezes muita correria para um lado, para o outro, não dava tempo de ir na reunião, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro, aquela coisa toda e tal, e muitas das vezes Deus ficando para o segundo plano, né? Se der, eu vou, mas às vezes nem sempre dava, né? Hoje tem encontrão da JC. Não vai dar para ir porque eu tenho um compromisso tal. Não vai fazer que eu não tenho isso daqui. Então, agora, esse tempo que parou, eu escuto muitas pessoas dizendo que eu estou com uma saudade dos nossos encontrões, eu estou com uma saudade das nossas missas, de participar na missa com os jovens. Quer dizer, então, a gente tem tempo suficiente agora para pensar. A pandemia não vai demorar muito tempo passar, não. Ela vai passar, tá? Vai passar e nós vamos, assim, podermos fazer acontecer a alegria da vida. Mas, enquanto ela não passa, é o momento de nós ficarmos nas nossas casas, fazendo esse nosso exame de consciência, essa nossa reflexão, e procurarmos, quando tudo terminar, voltarmos a ser, se já éramos melhores, voltarmos a ser pessoas melhores ainda, né? Então, nós já chegou aí o Hudson, já chegou o padre Juscelino, que é o pároco aqui da nossa paróquia de Santa Rita de Cássia, né? Então, agora é com você, Hudson. Eu fiz aqui a minha fala um pouquinho aqui, né? Porque eu automaticamente eu fui diretor espírita no primeiro, quando foi instalado o EJC na paróquia Santa Rita, eu fui o diretor espiritual do EJC. Acompanhava tudo e tal, reuniões e tudo e tal. E agora, né, depois que o padre Timóteo saiu e tal, eu ainda não conversei com o padre Juscelino ainda, mas quando essa pandemia acabar, a gente está à disposição para continuar também, né, acompanhando e fazendo alguma coisa bonita com esses jovens, que me anima, porque eu não estou na terceira idade, mas os jovens me animam a ir para a primeira idade. Bom, diretamente sobre a exortação, né? A exortação tem alguns sonhos, né? Ela toca em um modo diferente de nós lidarmos com o que eu prefiro chamar de povos originários, né? Até para mim dar uma valorização maior, né? Essa denominação lida também sobre um jeito diferente de lidar, de conversarmos, de vivermos ou de convivermos com os outros irmãos, né? Os irmãos das outras religiões. No final das contas, nós nos encontramos todos em Deus, esse é um dos grandes pontos fortes que nós temos em conjunto, né? E apesar de nós termos entre as religiões, entre as crenças, diferenças, nós deveríamos nos focar nesses pontos de convergência e trabalharmos em prol, por exemplo, dos mais necessitados. Mas vou deixar aqui o nosso pároco falar um pouco para vocês e com vocês aí. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pelo chat, pelo chat da live, tá?
ou pelo WhatsApp. Muito bem, não sei se dá de me ouvir tranquilamente, aí eu estou com esta máscara aqui, que eu tive que vir aqui à casa do Hudson, né? E também está aí com a esposa, né? A filha também em confinamento, assim como eu, claro, também, né? Mas a gente tem que se cuidar um pouco, né? Acredito que dá para ouvir, né? Está dando para ouvir, irmão? Sim. Tranquilamente? Muito Tranquilo. bem. O Hudson tocou num ponto muito sensível e importante para todos nós. Quando a igreja fala em... a igreja ela é comunhão, por natureza ela é comunhão. Não tem como falar da igreja sem falar na igreja enquanto comunhão. A igreja é a comunhão, a reunião dos filhos de Deus que caminham para a salvação. É assim que a igreja, e para isso que a igreja foi fundada. E para que nós cheguemos até este certame que nos é proposto, como nos diz São Paulo, nós precisamos, enfim, ouvir a voz daquele que foi enviado para nos exortar na fé. E é justamente este é o nosso propósito. Quando nós falamos desta convocação de todos, é de todos mesmo. Não tem como a gente conceber que alguém que professa a fé em Cristo, nosso Senhor, ele possa vir falar de algo totalmente diferente daquilo que nós anunciamos. Nós não podemos dizer que nós temos pontos em comuns e pontos diferentes. Nós podemos ter formas diversas de anunciar e de expressar a nossa fé. Agora, não pode, é totalmente contraditório alguém se declarar como religioso, uma pessoa de fé, se, porventura, contrastar os seus pontos que sustentam, inclusive, a sua fé. Por exemplo, lembremos de São Paulo, quando São Paulo estava para ser julgado. Ele falou para os fariseus e saduceus, esses dois grupos, que ele estava sendo julgado por causa do quê? Por causa da sua fé, por causa da sua esperança na ressurreição. E, de uma forma muito inteligente, São Paulo coloca isso, porque para ele mostrar que o problema não estava com ele, o problema estava na concepção de daqueles que se diziam que tinham fé, mas que, na verdade, estavam se contradizendo. De uma forma muito particular, os saduceus, no caso, né? São Paulo está se referindo. Nós podemos pensar diferente? Podemos. Agora, aquilo que nós pensamos de forma diferente nunca pode ser contraditório, nunca pode se contradizer. Aquilo que se contradiz, a própria filosofia nos ensina isso, o princípio da não contradição, inclusive o Papa João Paulo II chegou a nos exortar sobre esses princípios na carta encíclica Fides et Ratio. Por exemplo, existem muitos pontos já consolidados. Por exemplo, o princípio da não contradição. Inclusive, é justamente este ponto que o Papa João Paulo II tratou na carta encíclica Fides et Ratio. Nós não podemos nos contradizer na nossa fé. Como é que nós vamos dar testemunho de fé se nós nos contradizemos naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais fundamental, aquilo que é o sustentáculo da nossa fé, da nossa esperança, do nosso testemunho? Assim como o senhor, irmão, ainda cheguei a ouvir um pouco daquilo que o senhor estava falando antes de vir para cá, estava falando sobre as dimensões, né, que o documento procura abordar, falar das dimensões, as dimensões não enquanto separado, mas enquanto percebido dentro de uma totalidade daquilo que é o ser humano e a sua convivência. Como dizia Ortega y Gasset, um ser e suas relações, né? Esta concepção de pessoa, que nós somos um ser em relações, a relação com os outros, e essa relação ela tem que ser cada vez mais harmoniosa, ela não pode se contradizer, porque aquilo que se contradiz
em outras palavras, se nega, se autodestrói, deixa de existir. Mas quando que, na verdade, não. A nossa fé, a nossa esperança é aquilo que move, que toca-nos todos, e que nós precisamos conhecer ainda mais a fé que nós professamos. E é desta forma que o Sínodo da Amazônia faz uma convocação a todos, por quê? Porque, convenhamos, nós temos, dentro do Brasil, regiões diferenciadas, e essas regiões diferenciadas, em muitas circunstâncias, uma região tem certo preconceito uma com as outras, né? E isto não nos une, não nos dá bom testemunho, mas muito pelo contrário, nos separa. E a gente, conhecendo a realidade de cada um enquanto tal, nós vamos ver, como dizia o Papa João Paulo II na Veritatis Splendor, nós vamos ver como brilha o esplendor da Igreja na diversidade de dons, carismas e ministérios, do qual fala São Paulo aos Coríntios, por exemplo, o capítulo 12 lá da primeira carta, nos fala dessa diversidade de dons, carismas e ministérios. Mas aí que vem aquilo que a gente acabou de falar. O Espírito é o mesmo. E o Espírito, ele concorre, é aí que nós vamos chegar naquele ponto que São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que buscam a Deus. Se todos buscam a Deus, não existe, não pode ter ponto de contradição. Pode ter pontos múltiplos, convergentes, mas que mostram o esplendor da nossa fé, do nosso testemunho. E a Igreja faz essa convocação para que o rosto amazônida, podemos dizer, né, diverso, de tantas e tantas misturas, um povo híbrido que se formou, mas que tem ainda marcas muito originais, mas que, ao mesmo tempo, o rosto híbrido também é a nossa marca original daqui. Tudo isto mostra a riqueza e a beleza do povo amazônida. E isto a gente precisa, sim, mostrar também para os outros, o quanto a nossa interação, de forma diversa, ela é harmônica, ela professa a fé, ela professa o espírito humano, né, dentro da sua liberdade que o próprio Deus deseja para nós. Então, bom, a priori, esta são as minhas primeiras palavras que coloco. Se o irmão tiver alguma pergunta, ou Hudson, algum dos nossos telespectadores, né, que estão nos acompanhando, podem fazer também perguntas, se tiver alguma pergunta. E, nesse sentido, também podemos falar sobre a interação do jovem. Permita-me falar a respeito de tudo isso, nesse sentido, que em muitas circunstâncias a gente sempre fala o jovem é o futuro, né? O futuro. Eu, há muito tempo, sempre fui contra esse pensamento, irmão. Jovem não é futuro. Não é ainda o futuro. Senão a gente ia dizer assim que os idosos, os mais experientes, são o passado. Não era isso? Seria assim, nessa lógica. Quando que, na verdade, não é assim, não, gente. Igual outra mentalidade que muita gente diz, né? Os mais, eu diria assim, que tem mais idade. Pode dizer assim, no meu tempo, naquele meu tempo, era assim, por causa disso e disso. Não. Você não está fora do tempo. Você ainda não foi para junto de Deus, né? Para dizer que você estava no tempo, naquele período, mas você está dentro da história. E enquanto dentro da história nós somos agentes, no pensamento de Santo Agostinho, agora até, acho que foi domingo, esse domingo que eu falei do pensamento de Santo Agostinho nesse sentido. Ele fala que não existe passado, não existe futuro, e o que ele nos surpreende é que ele diz que não existe nem o presente. Aí a gente fica assustado, mas o que é que existe? Será que, como diz
dizia o Locke, será que eu estou sendo enganado? Será que eu sou um iludido? Será que eu estou sendo manipulado a acreditar até naquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu estou vendo não é aquilo realmente que existe? Pode parecer até trocadilhos, mas é um questionamento muito pertinente. Na verdade, o que ele quer dizer, Santo Agostinho está dizendo para nós, e é muito importante para compreendermos isso, que nós estamos existindo, visto que é tão real esta situação, eu diria, nós podemos compreender que todos nós estamos sujeitos a esta situação que nós estamos vivendo de pandemia, por exemplo. É uma realidade concreta, é uma realidade que nós devemos agir sobre ela, procurando nos inteirar de tantos e tantos recursos necessários, aqueles que forem suficientes, buscar alternativa. Muitos filósofos trataram, por exemplo, de crises, falar sobre a crise. A crise ela já existe, mas ela não nos interessa. O que nos interessa agora é a solução. É por isso que nós somos, enquanto tal, seres humanos dotados de capacidade racional e guiados pela nossa fé, vem o espírito de solidariedade. Aquilo que, graças a Deus, muitos dos nossos paroquianos têm assumido com muita tranquilidade, com muito esmero, com muita responsabilidade, mesmo em meio a essas dificuldades. A gente tem visto testemunhos, sim, graças a Deus. E é isso que a igreja vem convocar. A igreja, ela não vem aqui para tomar partido de alguma coisa. Eu posso ter minha opinião política, o irmão pode ter a dele, cada um, o Hudson e todos os outros. Mas se as nossas opiniões ou nossas preferências, elas se contradizerem, aí é complicado. Nós teremos sempre problemas, sempre problemas. Eu lembro do Pedro Cardoso, acho que é isso o nome dele, Pedro Cardoso? Um ator, exatamente. Falando da Europa, a disputa entre esquerda e direita. Ele diz assim, olha, quem está agora no poder é a direita, mas a direita é o pensamento da esquerda. Deu para compreender? Então, veja só, então não existe, nesse sentido, quase contradições. Nós temos que ter pensamentos, tanto direita e esquerda, mas que possam convergir para o bem. O propósito é fazer melhor. É isso que nós temos que ver. Buscar as melhores alternativas para atender às necessidades, aos problemas dos seres humanos. E a igreja, ela está dentro da história. É isso? A igreja está dentro da história, gente. Eu sei que muita gente fala, ninguém tem que se meter em política. A política, quando ela é dessa forma que nós estamos vivenciando, é complicado. Mas nós estamos dentro da história. Nós somos agentes de transformação, nós somos aqueles atores da sociedade, promotores do bem. Inclusive, São Paulo nos fala, colaboradores do bem, da graça de Deus, administradores disto. E é nesse sentido que todo mundo tem que começar a compreender que os bens de Deus passam pelas nossas mãos. E assim a gente vai tendo, sim, uma vida de fé dentro da Igreja de Cristo, nosso Senhor, que nos reúne na sua infinita bondade. Muito bem, irmão. Logo no início eu comentava a respeito, o que o senhor acabou de falar agora, né? Igreja e religião. Às vezes a gente comenta, assim, eu já preparava que dentro da questão do Sínodo da Amazônia, ou se não da questão da pandemia, é inevitável não nos tocarmos no termo político, porque ela faz parte do nosso ser. Ela está dentro da nossa essência e deve fazer parte. Eu não posso fazer vistas grossas diante das situações, né? Sem culpar fulano, sem culpar Beltrano, mas o sistema que nos envolve.
por que não desenvolve, por que não vai, porque tudo temos que ter as políticas chamadas políticas públicas. Aí eu citei na educação, na saúde, na segurança pública, enfim, né? Tudo que me leve, que me favorece. Agora, se tratando do público-alvo ser jovens e outras demais que nos acompanham, outra coisa também que o senhor coloca que é muito interessante e pertinente, e eu levo para uma outra palavrinha que eu gosto muito, é ser sensível à dor do outro, ser sensível ao outro, não apenas ver, mas enxergar as realidades que nós estamos passando. E na questão, por exemplo, o Sínodo da Amazônia, ele automaticamente, ele foi um sínodo ecumênico. Um sínodo onde tinha outras pessoas, das religiões, porque dentro desse território, embora seja sido convocado, chamado, e essa sensibilidade da Igreja Católica, mas existe outras denominações religiosas e existem pessoas. E essas pessoas também se sensibilizaram para que pudesse voltar todo o olhar, né, para a Amazônia. E assim buscar soluções, buscar uma forma de proteger, de trabalhar, de repensar a Amazônia. E outra coisa também interessante, nessa questão ecumênica, é aquela questão, penso diferente, mas nessa centralidade de Deus, né? Ali não está o rótulo da minha igreja, mas ali está toda uma situação que precisa ser trabalhada, que precisa ser estudada, que precisa ser cuidada. E assim, e também a questão política, né? Sempre convocar aqueles políticos que realmente são sensíveis a essa dor, a esta questão, a esse problema. Né? Essas pessoas que se aproximam desses momentos, não para tirar proveito, mas para apresentar soluções, apresentar emendas, apresentar projetos, né? Coisas assim. E a Igreja Católica, eu falava logo no início, ela tem esse papel de profeta, do anúncio e da denúncia. E é assim que a Igreja caminha ao longo dos anos, ao longo dos tempos. É algo feito com muito respeito, algo feito com muita capacidade, com pessoas super inteligentes, né, na frente, elaborando, estudando, né? Nós temos bispos, nós temos padres, temos também pessoas, leigos também, que trabalham nessas equipes, de grupos de estudos, grupos de pesquisas, para chegar a essa conclusão. Então, quando o Papa Francisco convoca o sínodo, eu falava que essa convocação ela não surge da noite para o dia. Ela surge de um clamor, né, de uma necessidade da exploração, do desmatamento, da mineração, das grandes empresas. E ser profeta é anúncio. Mas quando o profeta denuncia, causa um burburinho. E automaticamente, só de convocar, só das primeiras reuniões aqui em Manaus, em Belém, ali já começou a causar um desconforto, né? A gente pode observar que começou a causar um desconforto naqueles e naquelas que não têm nenhum compromisso com o povo. Então, a igreja parte na frente nessa sensibilidade. E nós somos igrejas, né? Nós somos igreja. Então, automaticamente, eu não posso ter aquela fé apenas na minha devoção, no meu pedido particular. Então, a fé, ela me leva a ir muito mais além. Ela me leva a ter uma ação de justiça e uma ação renovadora. Algo que me transforme. E quando o senhor falava de jovens aí, eu lembrava, eu também não gosto dessa comparação. O jovem é o futuro. O futuro vai ser eu, que um dia fui jovem, né? O futuro sou eu, de cabelo branco, que já está com 56 anos. Um dia eu militei a Pastoral da Juventude, militei em grupo de jovens.
Hoje, eu estou mais para grupo da fita vermelha, do apostolado da oração. Mas, com todo respeito ao apostolado da oração, que eu amo. Mas a gente foi bem preparado no passado que a ideia continua, a ideia pode ser jovem. Então, nossos jovens hoje, eles precisam também ter essa sensibilidade. Precisam ter, por exemplo, tirar do vocabulário essa questão, eu não gosto de política. Ouvir isso da boca de um rapaz ou de uma moça, isso dói no ouvido. Dói no ouvido. Né? Então, ter essa preocupação. Ainda mais se tratando que é um movimento, o encontro dos jovens com Cristo. Mas que tipo de Cristo é esse? Um Cristo que me faz chorar, um Cristo que me comove, um Cristo que vai voltar para casa e abraçar a família só, ou um Cristo que me leva a pensar, um Cristo que me leva a agir, um Cristo que me leva a não olhar, mas enxergar a realidade daqueles e daquelas que se encontram à margem da sociedade injusta. Então, ser jovem hoje, nesse modernismo, nesse mecanismo, que no meu tempo não tinha, olha, eu estou participando de algo que no meu tempo não tinha. Isso daí, os jovens estão tendo essa oportunidade agora de ter, né, celular de últimas gerações, computadores, tantas redes sociais. Olha que beleza, para se comunicar, para se interar e fazer essa verdade de Jesus Cristo acontecer. Então, essa é a nossa, deve ser a nossa meta, né? Termos sensibilidade e assumirmos realmente o nosso papel de ser igreja. Não uma igreja inerte, mas uma igreja em movimento, uma comunidade em movimento, que se preocupa. O senhor terminou a fala agora falando, interessante, mesmo no meio da dificuldade, ainda encontramos pessoas matando não, saciando a fome de alguém que está com fome. Que está preocupado. Eu estou comendo, mas eu estou preocupado com aquele que não tem nada para comer, com 13, 14, 15, 16 pessoas na casa. Então, isso daí, essa igreja é que sem cobrar nada, sem propagandas. É isso daí que leva a gente a ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade vai chegando, ela vai acontecendo. Basta apenas pensar positivo e, acima de tudo, ser sensível à dor do outro, à dor da outra. Boa tarde. Eu vou puxar alguns pontos aqui que os nossos telespectadores aí estão pedindo, tá ok? Então, vou levantar, estão pedindo para que a gente dialogue um pouco sobre a casa comum que é citada no início da exortação, né? Fortemente, a exortação fala sobre os povos da Amazônia, fala sobre a espiritualidade, né? A nossa espiritualidade, né? Fala sobre novos caminhos aí, não só para a espiritualidade, mas para novos caminhos socioambientais, vou dizer assim. Diretamente falando com os nossos jovens, como essas pessoas agora estão refletindo nesse problema da pandemia e como elas vão viver depois dessa pandemia. Essa exortação ajuda muito nessa reflexão, porque é nítido para alguns que a parte socioambiental estava sendo exageradamente, vou dizer, usurpada ou explorada, se você preferir. Nós vamos continuar desta forma ou nós vamos modificar o nosso jeito socioeconômico, o nosso jeito de demonstrar, de viver a nossa espiritualidade, o nosso jeito de viver a nossa cultura. Então, esses pontos aí eu levanto para que vocês possam dialogar aí com a gente, por favor. Bom, falando sobre a casa comum, é bom que todos nós tenhamos a consciência de que, em primeiro lugar,
a gente tem que deixar bem claro isso para todos. Em primeiro lugar, a igreja não está preocupada com a onça pintada, a igreja não está, em primeiro lugar, preocupada com os papagaios e assim sucessivamente. A igreja está preocupada com o ser humano. Esta é a preocupação da igreja, com o ser humano. Portanto, mas para isso, entretanto, para que o homem viva bem, ele precisa ter um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, em que o homem ele vai usar os elementos da natureza para o seu próprio bem. Mas é para o quê? Para o seu próprio bem, para a sua subsistência, de forma que nós possamos, em outras palavras, nos demonstrar como verdadeiros administradores daquilo que foi colocado em nossas mãos. Ninguém pode dar, por exemplo, ninguém vai dar a sua propriedade para uma pessoa desequilibrada administrar. Diz o ditado popular, ninguém coloca lá a raposa dentro do galinheiro, né? Então, é essa mesma lógica. A gente vai procurar o quê? Associar todos os elementos segundo as nossas condições, segundo o nosso tempo. Muita gente diz assim, mas então se vive lá bem distante, não precisa ter telefone, não precisa ter energia elétrica, não precisa ter, tem gente criticando, não precisa ter iPhone e não sei por onde. Não é essa a mentalidade. Muito pelo contrário. Agora nós temos que usar de todos esses bens de forma equilibrada, que de fato sirva para nós e não nós sirvamos ao objeto que ele é trocado a cada ano, muitas vezes com um relançamento. E já vi muitas pessoas que fazem o quê? Está com o seu objeto, vamos supor, o seu aparelho de celular, era a última geração e que logo depois se tornou obsoleta. Por quê? Porque já lançou mais um outro à frente, um pouco mais moderno. Esse tipo de consumismo que traz, sim, grandes prejuízos para a vida do ser humano. E explorar não quer dizer que a Amazônia tenha que ser intocada, intocável. Não é isso. Mas, por exemplo, muitos que estão nos acompanhando, com toda certeza, já passaram por estradas aqui mesmo na nossa região, que nós temos quilômetros e quilômetros de terra que está totalmente devastado, só tem capim e não tem uma cabeça de gado sequer. Então, esse tipo de coisa não é esse tipo de atitude, de política econômica que se quer. Precisa ter, a respeito de tudo isso, uma atividade muito mais sábia. Inclusive, o documento final do Sínodo, ele fala para que nós possamos usar o conhecimento já, eu diria, consagrado em termos de herança que nós vamos adquirindo, como também usar o conhecimento científico. Tudo isso para quê? Para o bem, inclusive, da própria sociedade, para o bem do próprio homem. É para isso, então. Nós não devemos descartar quem pode dizer assim, a igreja é contra a ciência. Muito pelo contrário. A ciência é para ela ajudar, é para ela facilitar. O conhecimento é para nos dar o quê? A liberdade que nós precisamos. O conhecimento é para favorecer a nossa vida. O conhecimento nos coloca, facilita a nossa existência. E ainda vai nos dando mais consciência de que do ambiente que nós estamos e o quanto nós somos e quanta responsabilidade nós temos com a terra, em outras palavras, com o meio ambiente, com a nossa sociedade, enfim. Por isso, é preciso que a gente trabalhe muito bem isso. E falando sobre a espiritualidade, o documento dá um destaque muito grande ao estilo, inclusive, de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, nessa comunhão
procurando viver uma comunhão com a natureza. Não precisa degradá-la para estabelecer um vínculo com ela. Muito pelo contrário. Olha, hoje em dia, buscar tecnologias para subsistências, tem lugares que não se tem mais nem peixe tem quase. Mas o que se faz? Açudes. Temos o quê? Temos muitos órgãos públicos, inclusive, né, que fazem estudos. A Embrapa, por exemplo, faz estudos avançados a respeito disso, até distribui, por exemplo, muitas vezes alevinos, produz sementes, mudas e tudo mais. Mas precisa isso chegar ao nosso povo. Esse conhecimento não pode ficar retido, esse conhecimento tem que ser usado. E para isso tem que estabelecer meios para que chegue ao conhecimento do nosso povo, para que utilize melhor a terra de uma forma ordenada, para o seu próprio bem, em seu próprio favor. E sendo assim, utilizar aquilo que é necessário e suficiente para a sua subsistência, para a sua manutenção, para adquirir alguma coisa, enfim, para favorecer a vida. E é isso que a igreja ela pede, utilizar eu diria, aquilo que é próprio nosso, até a nossa cultura mesmo. Mas agora, tem uma outra coisa interessante sobre a questão da espiritualidade, dentro da cultura, inclusive, que a gente tem que ter determinados cuidados, que muita gente pensa que qualquer manifestação é necessariamente já uma expressão cultural a qual a igreja tem que, em outras palavras, fomentar ou até mesmo utilizar dentro da sua vivência e convivência. Eu lembro muito bem a Evangelho Nunciandi, do Papa Paulo VI. Quem tiver a oportunidade, se tem um documento belíssimo, se chama Evangelho Nunciandi, quando se fala sobre o anúncio do Evangelho. Ele fala que nós podemos utilizar dos meios, né, dos elementos da cultura para evangelizarmos. Agora é bom que a gente saiba que nem todos os elementos da cultura se casam perfeitamente com a proposta do Evangelho. Não que se tenha que obrigar alguém a viver aquilo que nós nos propomos a viver. No entanto, nós nos colocamos e colocamos para todos como é a nossa prática de viver, mas de uma forma concreta. Não basta ser só meros ouvintes ou falantes. Procurar viver ao nosso modo, é claro. Quer dizer que nós vamos conseguir 100% e perfeitamente? Dificilmente. Mas nós iremos fazer sempre e sempre será melhor. É uma constatação, é aquilo que Pedro disse para Jesus, mas Senhor, a quem nós iremos? Quer dizer, nós já visibilizamos tudo. Não existe melhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, enfim, mas esta é a melhor proposta. Tu tens, de fato, palavra de vida eterna. E é assim que a gente vai caminhando, enquanto tal, a igreja samaritana solidária, daquela que já foi até dito aqui. Essa é a espiritualidade de comunhão dos filhos de Deus. Isto que a igreja procura reforçar em nós, para que tenhamos essa atitude de vivência da fé na comunhão dos filhos de Deus. Tá? Totalmente, como se diz, com o pé no chão, totalmente esclarecidos. Somente assim nós vamos conseguir, em outras palavras, aquilo que os Atos dos Apóstolos, vocês nos fala sobre aqueles que são reconhecidos como verdadeiramente cristãos. E assim foram chamados de cristãos porque se identificavam com Cristo. Apesar de que logo no começo se diz que as primeiras vezes que chamaram de cristãos, na verdade, era uma linguagem mais pejorativa do que identificar. Mas esse nome cristão, de fato, ele deu testemunho de que esses são cristãos mesmo. Ainda tem mais uma coisa, só para, antes de repassar aí o diálogo, irmão, muita gente conhece ou já ouviu falar, por exemplo, daquele filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que ele falava algo
muito agressivo, inclusive para nós. Ele disse que o único e verdadeiro cristão morreu na cruz. Né? O Gandhi dizia até para nós, ele dizia que se os cristãos fossem verdadeiramente cristãos, ele seria cristão. É uma crítica terrível para nós, muito terrível. Não significa que eu diria, todo mundo está nesse pacote? Não, todo mundo não está nesse pacote. Porque tem muita gente que vive de fato a sua fé e dá um testemunho nos quais nós até nos inspiramos. São referências para nós. Não tem como não falar do padre Júlio Lancelotti, né? Testemunho, né? Testemunho para todos nós. O cuidado da casa comum me remete lá em 62, 63, por aí, quando estava surgindo a campanha da fraternidade no Rio Grande do Norte, onde um dos temas, eu acho muito bonito esse tema, somos responsáveis uns pelos outros. Então, lá em 60, por aí afora, já se tinha essa preocupação de pessoa com pessoa. A casa comum é o espaço maior aonde todos nós devemos ter responsabilidade de cuidar dentro disso que o padre coloca. Por exemplo, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com tudo aquilo que eu convivo. E também com aquilo que eu não convivo, mas alguém convive, porque a partir do momento que eu me preocupo com alguma coisa que não é da minha ossada, automaticamente eu estou tendo responsabilidade com o outro. Eu não sou pescador, mas eu como peixe. Então, automaticamente, eu tenho que me preocupar com os rios. Eu não sou gari, coletor de lixo, mas eu tenho que me preocupar com as pessoas que não têm a sua cestinha de lixo ou colocam lixo de qualquer jeito, ou jogam no meio do mato. Né? Eu não sou fazendeiro, eu não tenho terras, mas eu não preciso incentivar que derrubem as florestas. Então, é ter sempre essa discussão. Vamos resolver tudo? Não, claro que não. Mas que a gente esteja atento a essas questões que são pertinentes e que nos chama sempre a atenção para que a gente possa trabalhar. Eu participei de um grupo há muitos anos em São Paulo, um grupo ecumênico. Há muitos anos, já tem bastante tempo. Eu estudava em São Paulo ainda, o CESEP, ele existe até hoje, aonde acontece o curso de verão, 15 dias no mês de janeiro, na PUC de São Paulo. Eu ouvi falar e gostei. E lá eu conheci o padre Júlio Lancelotti, lá eu conheci um padre verbita também chamado Arlindo, lá eu conheci D. Paulo Evaristo Arnes e outros, Oscar Beoso. E, às vezes, como eu morava lá, eles convidavam para a gente fazer conversa. Nós não íamos resolver nada depois daquela conversa, mas a gente ficava atento no que estava acontecendo, porque não tinha sala de bate-papo. Então, a gente ia para a casa de um deles para conversar. E nessa conversa saíram ideias. E nessa conversa saíram pessoas preocupadas com as outras, tipo Lancelotti. E tipo outras pessoas que fazem, não caridadezinha qualquer, mas algo que realmente você percebe que faz. Luta pelo morador de rua, é ameaçado de morte pelo morador em situação de rua, preocupado com os gays, com as lésbicas, com os travestis em situação de rua, bota a cara, preocupa. Eu não tenho esse trabalho, mas ele tem esse trabalho. Então, automaticamente, existem críticas. Se eu não faço, eu não devo criticar. Então, cuidar da casa comum é estar atento. Isso não faz parte da minha vida, não. A Amazônia, com os estados que fazem parte da Amazônia Legal, recebe muitos migrantes, pessoas de fora. E os primeiros a chegarem
Né? Aqui tiveram 2 grandes sertanistas, os irmãos Vilas Boas, que cuidaram um pouco lá no Alto Xingu, que foram descobrindo as aldeias indígenas e daí por diante, fizeram todo o estudo e tal. Na construção da Transamazônica, onde muitas pessoas ficaram por aqui. Muitos voltaram para os seus estados, mas muitos ficaram. Por isso, nessa região, surge muito migrante. Por exemplo, o padre Juscelino é natural, né? Mas eu sou migrante. Eu venho de Minas, eu sou mineiro. Mas não é porque eu não sou nascido e criado que eu não tenho a responsabilidade de cuidar. A minha responsabilidade ela dobra e triplica, porque eu sou igreja, sou da igreja, e automaticamente a minha posição tem que ser sempre em defesa dessa vida. E outra coisa importante também é que antes era o auge das madeireiras, auge da extração de madeira, da Alta Vista, Serra Pelada, extração de ouro e daí por diante. Como o padre coloca perfeitamente, não é que não possa fazer isso daí. Mas acontece o seguinte, se desmancha, se explora e depois é abandonado. É abandonado. Serra Pelada está lá, abandonada. Um dia desses comentarem, reaver o garimpo, aquela coisa toda e tal. Então, fica o lucro na mão de um pouquinho e a maioria sem nada. Sem nada. E, às vezes, morre no trabalho, morre explorado. As aldeias indígenas, por exemplo, os povos originários, já não estão mais aquele povo originário. Já não se tem respeito na questão a questão agrária, a questão da invasão de terras, a questão de tirar os direitos dos indígenas, a questão dos quilombolas da região. Eu morei numa cidade que o padre Juscelino foi pároco, Mocajuba. E lá em Mocajuba, eu me lembro que quando eu cheguei há 19 anos atrás, a estrada que ligava Baião a Mocajuba era estrada de terra. E o mato na estrada, até chegar em Garapé-Miri, ele dobrava. Tinha lugar que você passava que era sombra o tempo todo. Quando eu vou lá, eu sempre relembro. Olha, aqui tinha uma mata, aqui era bonito, aqui era assim. Hoje está lá, devastado. E está se devastando ainda mais. Ainda quando é para fazer um plantio, quando é para uma especulação imobiliária, alguma coisa para construir alguma coisa. Agora, quando é para destruir, por destruir, acabar por acabar. Outra coisa também, a questão dos rios. O rio é explorado, mas o rio não é bem tratado. Há pouco tempo teve uma seca aqui mesmo em Tucuruí, aonde tiraram uma foto, um amigo nosso, Francisco, tirou uma foto de uma cadeira de consultório, uma cadeira dentária. Lá secou a água e a cadeira estava lá. Quer dizer, o peixe não come cadeira de dentista, ele nem vai ao dentista. Mas aonde que deveria ser descartado? Os grandes lixões, por exemplo, a falta de não construção de aterros sanitários, as famílias que sobrevivem do lixo, ou que vivem lá no meio do lixão, onde muitos de vocês jovens estiveram lá fazendo trabalho também. Então, são coisas mais ou menos assim, a questão do saneamento básico. Tem bairros que é construída a cidade desordenadamente, os gestores, às vezes, vão permitindo, vão deixando, e o esgoto correndo a céu aberto. Nós estamos no meio de uma pandemia, aonde, eu não me lembro, me parece que em Cametá, eu não me lembro, encontraram no esgoto, em Belém, encontraram no esgoto o vírus lá, os pesquisadores acharam. Mas ali não é só vírus do Covid-19, ali tem várias outras doenças também. Né? Então, quer dizer, cuidar do meio ambiente é cuidar da casa comum.
Então, vamos lá, se cortou. O padre falou de projetos, existem projetos maravilhosos. Replantio de açaí, de cupuaçu, essas plantas nativas aqui, que é comestíveis aqui da Amazônia. Existe. Mas, às vezes, ainda tem aquelas pessoas que, mas esse açaí é tão ruim, eu gosto... Quer dizer, então, são coisas assim que, às vezes, é necessário entrar dentro da cabeça e redescobrir isso daí. E lutar. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma propaganda de alguma prefeitura asfaltando o centro da cidade, eu fico observando, e os bairros? Aonde está a população? E os esgotos? Né? E as sarjetas? E tantas coisas acontecendo, então fica isso daí. Então, por isso, é que a nossa participação, a nossa valorização, a associação de moradores, a associação de domésticos, todo mundo, a gente está. A igreja tem esse papel, ela está presente, ela é sensível. E isso daí, essa sensibilidade, ela é fruto de uma boa espiritualidade. Porque é a espiritualidade que eu falei agora há pouco, não aquela apenas que eu vou todos os domingos ou todos os finais de semana à missa, mas saio de lá sem compromisso. Saio de lá fazendo sinais de arminha ou fazendo outro tipo de comportamento que não seja favorável à vida. Então, quer dizer, mas uma espiritualidade que me leve a ter sentimentos, uma espiritualidade que me leve a ter compaixão, não pena. Porque muitas vezes, o que acontece? Pena, eu vejo e não faço nada. Ah, fulano está com fome. Ah, eu estou com uma pena daquela dona que está doente, eu estou com uma pena do ciclano, estou com uma pena daquele jovem, só pena. Agora, a compaixão é que nos remete à campanha da fraternidade desse ano. Compaixão é enxergar, ir mais além, é fazer igual Del Helder, falar por que você é pobre, por que você passa fome, e mostrar caminhos, iluminar, e fazer com que a pessoa se sinta gente humana. O padre falou agora há pouco, é verdade, a gente não está preocupado. A extinção da onça pintada, tudo bem, é lindo, maravilhoso, também gosto. As araras, etc e tal. Mas, às vezes, se preocupa mais com a ararinha azul, se preocupa mais com a oncinha pintada, se preocupa mais com um peixe que está sumido. E está morrendo gente, Ah, é só número, é só dados. Então, precisa ter uma mudança de pensamento, humanizar as nossas relações, humanizar a nossa espiritualidade, transformar essa fé, essa espiritualidade em obras. Obras que me levem a sair de mim mesmo e fazer alguma coisa pelo outro que sofre. A grande questão tem aí, aonde eu possa sentir. Eu não preciso ser morador de situação de rua para me preocupar com morador de situação de rua. Eu não preciso ser prostituta ou prostituta para me ter compaixão daqueles que vivem da prostituição, da proliferação de doenças. Eu trabalhei durante 3 anos em Belo Horizonte com portadores de HIV, aonde eu entrava no centro de prostituição para fazer prevenção. Eu, 2 freiras, filhas da caridade e mais alguns médicos. Não me prostituí e nem critiquei a atitude delas, ou deles. Mas ali estava o quê? A presença da igreja naqueles que sofrem. E não é papel só do padre Juscelino, não é papel do irmão Amarildo, só não. É missão de todos nós. Todo cristão batizado deve ter esse compromisso. Então, quando eu cuido de um, quando eu me preocupo com outro, eu estou preocupando também com essa casa comum. Porque a casa comum, ela tem moradores. Antes mais de algumas perguntas ainda do Hudson, só para já ir finalizando,
só ressaltar um pouquinho mais algumas coisas da missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é anunciar a Cristo, o nosso Senhor. Dizer que Ele está presente no meio de nós. E Ele mesmo, como nós conhecemos muito bem a liturgia da Quinta-feira Santa, Ele mesmo nos fala que Ele deu o exemplo. Isso significa o quê? Que Ele deu o exemplo, talvez nem precisasse falar aquela palavra depois. Agora façam vocês também. Já seria suficiente para nós entendermos que Ele, sendo o Mestre e Senhor, como Ele disse, eu fiz isto. Imagine só vocês, né? Sim, é aí que nós temos que ter a consciência. Eu lembro do padre Bernard Hering, ele um redentorista, né, muito conhecido, principalmente na área da moral cristã. Ele fala lá que nós temos que ter consciência, não lembro qual é dos tomos que ele tem, que escreveu, no qual foi que eu li, daqueles 3 tomos que ele tem sobre a moral cristã, que ele fala que nós temos que ter consciência de que nós somos palavra de Deus. Nós não somos a palavra incriada. A palavra incriada é quem? Só Jesus. Nós somos a palavra criada. Nós somos aquilo que nos fala São Paulo. Nós somos os herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E por nós termos, quando nós nos damos conta desta consciência, nós vamos saber que, em outras palavras, as coisas dependem de nós. As coisas dependem de nós. Eu não sei, irmão, se o senhor sabe dessa historinha, mas, ou talvez os paroquianos aqui saibam dessa historinha, mas aconteceu com o padre Timóteo, inclusive, que ele parece, se eu não estou enganado, ele estava celebrando lá no SESEP, lá em Belém, e ele conhecia muita gente lá, entre eles, né, o Edson Franco, que era o antigo dono da UNAMA. Então, parece que foi lá que uma pessoa disse para ele: padre, eu conheci uma família que estava passando por muito problema. Parece que o marido da senhora lá estava enfermo, a mulher também estava enferma, só tinha, parece que um filho menor, não lembro bem qual era a situação assim. Mas que essa pessoa disse: eu rezei tanto, e aqui acolá eu ia lá verificar, a situação estava quase que a mesma. Uma determinada situação, circunstância, eu parei, pensei, verifiquei melhor o problema deles, fui, ajudei, levei no médico, fui não sei aonde, resolvi problemas aqui, acolá e tal, tudo mais. E agora está muito bem. Então, bem melhor, mas muito melhor mesmo. E aí sim, que o padre Timóteo até disse para eles: olha, mas é assim que é viver a fé. É isso que a fé nos provoca, nos impulsiona. Não é só, eu diria, igual a esse sentimento de pena, só sentir pena. Não, é sentir compaixão, né? Sentir ter São Paulo nos fala os mesmos sentimentos de Cristo. Né? É neste sentido de poder sentir praticamente as mesmas dores que os outros. E assim nós podemos buscar. E a igreja, ela nos exorta a isso, ela nos orienta a isso. A igreja nos chama a atenção para isso. A igreja mostra o que é Jesus, em outras palavras. Quem é o próprio Jesus diante destas situações. E conhecendo a quem é Cristo diante dessas situações, é que nós vamos moldando a nossa própria existência, as nossas próprias ações, a nossa própria personalidade, para que nós possamos buscar a ter podemos dizer, essa subsunção entre os sentimentos de Cristo e os nossos sentimentos. Por isso a igreja tem o compromisso, é dever da igreja. Aquilo que São Paulo fala também,
ai de mim se não evangelizar. A igreja tem o compromisso, ela tem a responsabilidade de evangelizar. Ela não pode obrigar ninguém a nada, mas ela tem o compromisso, ela tem o dever de oferecer todos os elementos necessários, suficientes, para que a pessoa, sendo ela livre, ela possa ter responsabilidade, ela possa ela mesma formar a sua consciência. É aquilo que nos fala o quê? Eu acredito que seja a Lumen Gentium. A Lumen Gentium nos fala desse sacrário da nossa intimidade, não pode ser violado, mas pode ser o quê? Oferecido elementos para que o dono mesmo deste sacrário, em outras palavras, inviolável, que sabe, que conhece o código daquilo que tem, da sua consciência, do seu coração, é que vai fazer, vai colocar lá os elementos necessários na sua mente, no seu coração, enfim. É isso. E a igreja tem esse compromisso, ela tem esse dever de anunciar Cristo, nosso Senhor. Né? Mostrar, ensinar, exortar. E até, São Paulo nos fala até de forma, até em momentos inoportunos, aparentemente inoportuno. Mas aquilo que parece inoportuno para nós pode ser oportuno para os outros. Mas não é aquele que fica todo o tempo, eu diria, de forma maçante, né? Intransigente, mas exortar a reta consciência da pessoa. A gente tem que apelar para a reta consciência. Outra coisa, muita gente atribui que nós temos, a igreja tem a responsabilidade de resolver determinados problemas. Não, caríssimos irmãos, é meio complicado esse tipo de pensamento, né? A igreja, na verdade, ela é chamada a orientar, a esclarecer, a instigar a pessoa a ter o conhecimento, mostrar a realidade. Agora, junto em comunhão também age e busca os meios. Né? A igreja tem esse dever, ela tem esse compromisso. Esse protagonismo da igreja é necessário e, podemos dizer, irrenunciável. A igreja não pode jamais se abdicar. Se ela se abdicar deste dever e compromisso, em outras palavras, ela perde até o seu próprio sentido de existir. Né? É só olharmos para a própria pessoa de Cristo, nosso Senhor. E depois dele, claro, que deu o poder para a igreja, a subsequência dentro da história daqueles que se comprometeram. Muitos chamados, considerados, reconhecidos, melhor dizendo, como santos na igreja, não foi porque viveram de qualquer jeito, foi porque viveram muitas vezes e deram até a sua vida por causa de situações tão hostis, tão odiosas, que quem é que gosta de morrer? Com toda certeza, ninguém prefere morrer. Mas tiveram que assumir, nessa circunstância, até mesmo a morte, assim como fez o próprio Jesus. Tá? Eu gostei dessa palavra instigar. É um papel, justamente esse. Principalmente instigar aquelas pessoas que, às vezes, nos perguntam o que eu posso fazer. Há um tempo atrás, em Belo Horizonte, ainda quando eu trabalhava com portadores de HIV, tinha um catequista na minha paróquia, lá, em Contagem, que ele queria fazer alguma coisa diferente. Ele achava que catequese só não estava legal. Mas paróquia, você trabalhou em paróquia no centro de cidade, lá em Belém, você sabe como é que é. A paróquia de centro de cidade é missa, uma pastoral ali, né, uma coisinha aqui, mas muito devagar, porque funciona mais assim em bairros e tal. Aí eu peguei, fui, não falei nada com ele, não. Falei com ele assim, olha, vamos aí no lugar que eu vou te mostrar uma coisa bonita para você fazer. Mas se você não gostar, tudo bem. Aí eu levei numa reunião dos voluntários, e essa reunião foi na casa aonde estava residindo aqueles jovens que estavam sendo expulsos das famílias. Porque na época, quando surgiu o HIV, era chamado do câncer gay, então a primeira coisa que a família fazia era expulsar, era botar para fora de casa. E nós criamos uma casa.
Esse rapaz ficou o tempo todo lá sentado, ouvindo a reunião, para tratar de metas estratégicas e tal. Aí, quando terminou, ele estava dirigindo, ele entrou no carro e falou assim, e eu achando que a catequese ainda era muita coisa. Existem coisas maiores. Quer dizer, então, às vezes, é instigar. E ele, depois, mais tarde, por vontade própria, não foi por minha interferência, eu apenas instiguei a ele ir trabalhar com portadores de HIV. Quer dizer, então, as coisas vão acontecendo, né? E elas podem, o que não pode deixar de acontecer, o que não pode eu deixar acontecer comigo, é eu viver uma fé, viver algo que não... A vida passa, as coisas passam, que Deus me ajude, que Deus abençoe a minha família, que Deus faça por mim. O restante é que se lasque. E o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, quando pedem para ele rezar, ensina a gente a rezar, ele não fala que o Pai é dele. Ele pluraliza a oração. O Pai é nosso, que está no céu, que santificado seja o vosso nome. Ele coloca no plural. Para quê? Para que a gente tenha essa percepção de que nós não somos singular, nós somos plurais. E devemos ser plural. Somos uma igreja de muitos e muitas. Somos uma igreja de jovens. E somos uma igreja de pessoas já maduras que estão aí dando a sua vida, dando o seu sangue, dando a sua grande contribuição para que essa evangelização aconteça. Para terminar, o senhor falou aí do lava-pés. O meu lema é o encurtamento do lava-pés. Levanta-te e serve. Então, eu acho que eu tenho tentado fazer durante esse tempo todo de profissão religiosa a minha vida no lava-pés, onde eu levante silenciosamente e vá lavar os pés, servir aquele e aquela que estejam precisando. E se eu não consigo fazer, eu uso essa palavrinha que você usou com a gente bonita. Eu instigo alguém a fazer. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para o irmão Tenório, que por meio aí da web rádio Imaculada... Ele está transmitindo pela web. Está transmitindo, o pessoal das ilhas está podendo ouvir a gente e o pessoal do resto do país também, né? Eu queria... Como diz em Minas, um abraço para vocês, tudinho. Eu queria lembrar também que pedir as últimas palavras aqui, a despedida aqui dos companheiros, né? E lembrar que na exortação, ela também fala de certas limitações, né? Por exemplo, nós deveríamos focar um pouco mais na ética, e a igreja não é contrária, como o padre falou, não é contrária à tecnologia, ao desenvolvimento, não é contrária a isso. Mas certas coisas nós temos que refletir com sabedoria. Por exemplo, trouxeram para o nosso país uma quantidade de caramujos, todo mundo vai lembrar, uns caramujos grandes, chamado caramujo africano. O objetivo daquilo era vender para a culinária. Não deu certo. Virou o quê? Praga. Tá certo isso? É esse tipo de comércio? É esse tipo de coisa que a gente tem que continuar? Não precisa trazer isso, aqui tem turu. Pois é. Em Mosqueiro ali, teve um cidadão que levou também um camarão grande, também africano, porque o camarão regional ele é miudinho. Ele é miudinho. Quando ele colocou esse camarão estrangeiro nas águas ali de Mosqueiro, esse camarão ele é maior e ele se alimenta do nosso camarão regional. E isso está matando, exterminando o camarão regional ali daquela região. Virou uma praga, uma outra praga. É esse tipo de problema, é esse tipo de pensamento que a nossa igreja vai instigar aqui com a exortação. Tá certo? E ela também fala de uma coisa interessante, Padre Juscelino há de
de falar também, qualquer desses problemas, o que acontece? As primeiras pessoas que eles procuram é o padre da paróquia. Acontece isso na colônia de pescadores. Olha, padre, está acontecendo isso lá, o que o senhor pode nos ajudar? Acontece negócio de terra. Padre, o que acontece? Quer dizer, então, existe uma segurança muito grande na Igreja Católica. Existe. Quer dizer, e por quê? Porque é algo de respeito. É algo que tem história. É algo que fez e faz história e ainda vai continuar fazendo. É uma igreja que não tem partido. O partido da nossa igreja é Jesus Cristo. E o partido principal da nossa igreja é a vida. É defender a vida onde ela estiver ameaçada. Então, o padre, a paróquia, sempre é procurada para que possa dar uma orientação para que a pessoa saia dali satisfeita. Eu garanto, você falou mosqueiro, com certeza o padre lá deve ter sido procurado lá pelos pescadores, pelos pegadores de camarão. Com certeza, não tenho dúvida disso. E aqui eu deixo uma lembrança que dia 20, agora, nós teremos aí, deixo um abraço para todos os jovens, em nome aqui do jovem que vai participar conosco, que é o Gentil, o próximo diálogo dia 20, tá certo? Sobre a Laudato Si, tá certo? Então, as perguntas, rolaram várias perguntas referentes ao Laudato Si, e essas eu vou deixar para o dia 20, tá ok? Vou finalizar mandando um abraço para as mulheres aqui, em nome da minha esposa, Gisele, que nos ajudou hoje aqui, totalmente de surpresa, tá certo? E dizer também que essa é uma das peculiaridades da nossa região. A mulher é protagonista na nossa espiritualidade. E isso não é de hoje, tá certo? E vou pedir aqui os nossos companheiros finalizarem. Tem uma pergunta, padre? Tem umas perguntas do Tenório aqui. O senhor escolha uma aí rapidinho. Ele fala das dimensões aqui, da realidade do ser humano, da vivência da comunhão espiritual com a terra e com os demais, né? Até falando nisso, pelo menos não lembro de ter achado no documento, mas o São Tomás de Aquino, ele usava lá na súmula contra os gentios, ele fala a respeito da lex natura, lex divina e lex humana. Quer dizer, a lei natural, ela inspira a lei humana, e a lei divina também, ela deve ser a referência para a lei humana. Porque a relação entre essas leis, ela procura e ela encontra a sua perfeição dentro da lei divina. Por quê? Porque essas têm que estar em harmonia para que possa encontrar, de fato, o seu verdadeiro sentido. Se nós conseguimos harmonizar essas leis para a nossa própria vivência, nós vamos viver bem. Como diz, inclusive, o Francis Bacon, que usa em seus aforismos, por exemplo, ele faz referência entre as leis naturais, que nós não devemos contrapor as leis naturais, mas nós devemos o quê? Fazer com que as leis naturais possam produzir os frutos que nós queremos, que nós desejamos. Né? Nós não vamos contradizer nenhuma lei natural. Às vezes nós vamos unir, nós vamos colocar, eu diria assim, justapostas, enfim, para o quê? Para o bem, justamente, do próprio ser humano. E o ser humano fazendo a leitura, decodificando a lei natural, por quê? Porque a lei, a realidade do ser humano, ela não é regida por leis matemáticas, mas a realidade natural, ela é regida por leis matemáticas e da física e da química. Portanto, ela é previsível. E a previsibilidade de tudo isso, o homem utiliza dentro da imprevisibilidade da sua própria vida. É o único que consegue transitar dentro do ilógico, mas buscando sempre uma lógica para ele subsistir. Por isso, existe, então, a harmonia e o conhecimento da lei natural, para que ele possa trabalhar a sua lei
humana, mas inspirada na lei divina. Se não tiver essa harmonização, com toda certeza, o homem vai mais padecer do que viver bem. Tá? Então, foi mais ou menos nesse sentido que o Tenório fez a pergunta dele aqui. Então, esta é são as nossas relações que nós devemos olhar com maior carinho. Passar a palavra para o irmão, para ele se despedir da galera aí. O mais a gente agradece pelo carinho do convite, obrigado. Um beijo para cada jovem do EJC, a você que nos acompanhou nesse momento, muito obrigado. Nossa gratidão ao nosso pároco, o padre Juscelino, nosso carinho sempre. E a você, Hudson, que tem conduzido, junto com a Gisele e a equipe, esses jovens da nossa paróquia. E uma coisa interessante é que dentro desse mecanismo moderno, você arrumou um jeito de interar para que eles possam participar. Isso é muito bom. E eles participando é um encontrão virtual, e esse encontrão virtual está atingindo muitas pessoas. Isso é ótimo, isso é muito bom. E que possamos, né, nos cuidar, nos tratar bem nesse tempo de pandemia, porque a situação está ficando difícil. Agora há pouco saiu uma notícia que o Mandetta participou de uma live, onde ele falava que o estado do Pará, será o novo epicentro, né, do vírus. Será. Agora, se começarmos desde já a nos prepararmos, não será. Então, às vezes, a gente complica muito as coisas, né? O sair de casa, se for necessário, a questão da indumentária, né, dos paramentos aí, tudo e tal, da máscara, álcool, luva, etc. E tal. Quer dizer, então é necessário. A pessoa, o padre é um modelo aí, tá vendo? Ele tem preta, tem branca, tem outras cores também, de acordo para combinar esse negócio. Essa daí está combinando, por exemplo, com a gola da camisa que é branca. E assim vai. Não, só um que tem várias. Eu tenho várias. Eu tenho várias, mas tudo é branco, que me deram. Inclusive, até agradecer aos nossos paroquianos, foram eles que me deram. Eu acho que eu tenho umas 10 máscaras, mais ou menos. Aí eu mando lavar de tecido, aí lavo tranquilamente e reutilizo. É verdade. Outra coisa importante também, lavar a máscara, né? Deixar ela lavadinha para usar. Então, é isso daí, a gente se prevenir. Estão indo do nosso meio pessoas muito queridas nossas, né? Aqui na paróquia, na questão do Covid, a tia Bena, né, que hoje foi sepultada pela parte da manhã, é uma pessoa extremamente querida por todo mundo, né? Lá em Tucuruí, na rua Dom Cornélio Verna, quando o cortejo passa, o povo da rua todinha, todo mundo saudando, chorando, né? Quer dizer, então são pessoas que deixaram a sua marca, mas que podiam ter ficado um pouquinho mais com a gente, né? Mas é essa doença. E assim a gente vai, sei lá, sem palavras, encametar, toda hora chega uma pessoa, lá em Garapé-Miri, em Carapajó, Vila do Carmo, aonde a gente passou, da onde a gente, né, passou lá. E assim a gente vai ficando assim, não triste, a gente vai pensando. E para as pessoas católicas que não tiveram o enterro do rito nosso católico, né, com toda aquela coisa, uma palavra, com as pessoas se encontrando e tal. Mas como palavra final, Hudson, eu deixo assim. Eu fiz uma pesquisazinha no Facebook, onde eu perguntei o que você vai fazer assim que for falar que terminou. E 99,9% das pessoas, o Hudson respondeu, falou que vai tomar tacacá, eu lembro. As pessoas responderam, ir à igreja e agradecer a Deus. Então, olha que beleza, isso é uma satisfação muito grande, e agradecer a Deus. E muitas pessoas estão parando para pensar, e muita coisa boa vai acontecer depois. Porque até da coisa ruim a gente tira bom proveito. Estamos perdendo, mas também vamos ganhar muitos corações com pensamentos diferentes, cabeças pensando diferente e agindo diferente.
e que esse momento de isolamento, daqui a pouco, vai ser um momento de um grande encontro, de um grande abraço. Então, muito obrigado, uma boa tarde para todos e todas que participaram, tá? E a gente está aí, tá? Como diz o pessoal, está aí na pista, tá? Precisou da gente, a gente está à disposição, tá bom? Beijo no coração de todos e todas. Vou pedir ajuda do padre aqui para a gente segurar isso aqui, para ver se mostra aí para vocês. Bota mais para um lado, para o outro, não sei. Olha, ele sabe disso daí. Obrigado, parente. Tá certo? Fiquem com Tá. Deus, gente. Tá certo? Parente sumano, suprimo. Isso é verdade. Nós teremos o nosso tríduo aqui da nossa paróquia Santa Rita de Cássia. Não perca, tá ok? Começa dia 19, né, padre? Isso. Dia 19, de 19 a 22, tá ok? A paz de Cristo, meu povo. Abraço, obrigado. Desculpe aí os transtornos, tá? Tudo bonito. Inclusive nós. E muito obrigado, padre, muito obrigado, irmão. Ai.